Opa, acho que já estamos ao vivo. Olá para todo mundo. Quantas pessoas temos na fila hoje? Não aparece aqui. Olá, as pessoas todas que estão nos vendo, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui na nossa última live aí, na maratona de 3 dias que nós fizemos de conteúdo voltado para o servidor público. E hoje nós trouxemos aqui a Sabrina, que ela vai se apresentar, vai contar tudo aqui sobre ela. E ela também vai falar com a gente hoje do nosso tema da live, que é qual a relação da inflação com o meu dinheiro. E eu e a Joana vamos ficar aqui, né? Fazendo esse meio de campo, né, Joane? Vamos aprender tudo aqui. Então, boa noite a todos, boa noite a vocês duas e podem se apresentar. Vamos lá. Sabrina, fale quem você é, Sabrina. Bom, começar agradecendo, né, pela essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante, não só na vida do servidor, mas de qualquer pessoa, né, entender um pouco mais sobre o dinheiro, sobre seu dinheiro no tempo. Então, fiquei muito feliz com o convite, com a possibilidade da gente estar aqui conversando, tá? A ideia, gente, é que hoje eu divida um pouco da minha experiência profissional, que a gente atua, né, dentro da empresa com regimes próprios, e eu tenho também uma empresa de formação de investidores, que é o mercado financeiro. Então, eu sou atuária de formação, né? Fiz graduação em ciências atuariais, esse bicho aí que a gente conhece pouco, né? Vocês que são servidores ou quem está na rotina previdenciária já conhece um pouco mais. Mas imaginem, né? Lá atrás, alguns anos atrás, chegando em casa, falei com a minha mãe que ia fazer ciências atuariais, né? Que coisa é essa? Que coisa é isso, né? Pois é, sim. Mas, então, eu sou atuária. E depois que eu terminei a graduação, eu fiz mestrado e fiz doutorado em finanças. Falo com vocês daqui de Belo Horizonte, né? Então, estudei todos esses anos na UFMG e sempre buscando juntar o lado acadêmico com a prática mesmo do dia a dia, né? De buscar entender como que aquele conceito se aplica à minha vida. E aí estava conversando com as meninas antes da gente começar, justamente um pouco sobre isso, porque a gente escuta muito falar de inflação, né? Inflação tá alta, mas de verdade, como que isso interfere na nossa vida? Então, a proposta hoje é a gente conversar, né, um pouco da inflação, como ela influencia no nosso dinheiro, como que a gente pode como que a gente pode fazer para se proteger dela, e se ela realmente precisa de proteção, vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto. Bom, gente, para nossa... Eu ia falar, esqueci de ligar o microfone. Desculpa, Sabrina, vai, continue. Para nossa apresentação, eu queria que vocês ficassem muito à vontade para ir mandando as perguntas, tá? Para a gente interagindo. É um papo mesmo. Então, eu linkei aqui, eu trouxe alguns temas para a gente conversar. E eu quero que vocês sempre busquem refletir sobre o que a Sabrina está falando e como isso se aplica à minha vida. E para começar a falar de inflação, primeiro a gente precisa da definição da inflação, né? O que é isso efetivamente, tá? Quando a gente fala, pessoal, de dinheiro, ontem eu assisti a live de vocês e vocês conversaram um pouquinho sobre o valor do dinheiro no tempo. Para ilustrar isso, eu vou contar um caso. Eu sempre costumo falar que mineiro adora contar caso, né? Então, eu vou contar um caso. Acontece o seguinte, eu tenho uma sobrinha, a Betânia. A Betânia esse ano faz 5 anos. E aí a gente na casa, né, dos meus pais, avós da Betânia, a gente saiu e ela falou, olha, tia, eu quero um Kinder Ovo. Então tá, a gente foi no lugar comprar um Kinder Ovo. A hora que eu vi que um Kinder Ovo custa R$8, eu falei, não, o que é isso, gente? Essa surpresinha que vem no Kinder Ovo é de ouro, não é possível. Aí eu lembrei, na minha época, que lá se vão alguns anos, hoje eu tenho 30 anos, na minha época o Kinder Ovo era R$2. Então, essa percepção do valor do dinheiro no tempo está na nossa vida. Quantas vezes a gente se relembra no seguinte sentido, olha, eu sou da época que R$1 comprava um monte de pão de sal. Hoje, né, ou pão francês, dependendo de como vocês chamam, hoje compra 2, 3.
Então, isso, na nossa vida, a gente vai percebendo que as coisas mudam de valor ao longo do tempo, que as coisas ficam mais caras. E o que a gente tem que pensar é se o nosso dinheiro cresceu nessa mesma magnitude que as coisas encareceram. E essa magnitude de aumento de preço é justamente a inflação. Quando a gente pensa assim, como que eu meço a inflação? Existem vários, né, indicadores ou indexadores da inflação no nosso país, mas o mais comum, ele é mensurado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IPCA. Então, sempre quando a gente escutar o IPCA está em tanto. Então, o que eu estou falando disso? A inflação está nesse patamar e significa que da data A até a data B, o meu dinheiro teria que ter se valorizado em tantos por cento para ele comprar as mesmas coisas que compravam anteriormente. Se antes, com R$1, por exemplo, a gente comprava uma Coca-Cola de 2 litros, hoje a gente não compra nem uma mini lata. Então, isso é o efeito da inflação. E apesar, pessoal, de não ter vivido, né, na pele a época de inflação muito alta no Brasil, eu sei que talvez alguns de vocês ou os pais de vocês já ouviram falar disso, né, de momento lá no supermercado e estão remarcando o preço de uma outra realidade de cenário inflacionário no Brasil. Então, esse fantasma da inflação é algo que tem na nossa história. Então, quando eu falo de inflação, quando vocês escutarem o que é inflação, é isso. É o tanto que o meu dinheiro perde valor ao longo do tempo. E olha, se a gente está falando de previdência, nós estamos falando de ao longo do tempo. Então, não tem como a gente, como servidor ou quem, né, trabalha efetivamente e pensa na velhice, não considerar os efeitos da inflação. Pode ser que de um ano para o outro você nem sinta tanta diferença, mas pode ser que daqui 10 anos, quando você vai se aposentar, você tem que pensar nesse assunto, porque o seu dinheiro certamente terá perdido valor ao longo do tempo. E a inflação, gente... Sim, Dani. Descontraindo aqui um pouquinho. Quando você falou a historinha aí do Kinder Ovo, passou um filminho aqui na minha cabeça de como as coisas subiram daquela época para agora. Foi um exemplo muito bom esse que você usou. E assim, tem várias coisas, né, gente, que a gente pensa, que a gente se depara no nosso dia a dia e fala, poxa, realmente isso está tão mais caro, né? Agora, no cenário de pandemia, gente, nós vimos várias coisas, né, encarecendo muito. Então, por exemplo, quem precisou de comprar algum equipamento de tecnologia, viu como estava tudo mais caro, né? No nosso dia a dia mesmo. Ano passado, a gente conversou, né? Teve muita notícia falando sobre o preço do arroz, por exemplo, que o arroz estava muito caro, né? Então, assim, isso está na nossa vida, isso faz parte da nossa realidade. Só que muitas vezes, como a gente olha um horizonte de tempo pequeno, pode ser que a inflação não seja tão perceptível, mas quando a gente vai acumulando, realmente é algo que preocupa, tá? Eu ia mesmo perguntar isso, porque assim, de um mês, como você falou ali, todo mês eles divulgam o IPCA, mas naquele tempinho eu não vi aumentar o preço não, eu não vi, né, desvalorização, alguma coisa assim, tão rápido, mas quando a gente pensa 10 anos para trás, ou um ano que seja, né? Sim, agora, né, com a questão da pandemia principalmente, a gente está tendo essa percepção mais latente, sabe? Quando a gente olha, por exemplo, a questão do preço da gasolina, né, gente? Então, assim, a gasolina subiu muito em vários locais, praticamente em todos, e aí a gente consegue olhar para o ano passado e saber que estava cara. Às vezes, para o primeiro semestre, saber que estava cara. Mas isso que a Joane trouxe é muito precioso, porque, assim, às vezes sai mensalmente o número da inflação. É 0,15. Você pensa, poxa, 0,15, isso não é tão representativo, né? Mas no acumulado, isso faz diferença. E aí, quando a gente pensa assim, como que eu vejo a inflação? Como que eu meço a inflação? Aí, como eu disse para vocês, o principal indexador que a gente tem é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Como que o IPCA ele é formado, gente? O IBGE, todos os meses, então, entre uma data base e outra, ele tem uma cesta específica de produtos que ele vê. Olha, quanto que estava o tomate aqui, quanto que está o tomate agora? Quanto que estava o custo médico educação aqui, quanto que estava agora?
Isso nas principais regiões capitais e regiões metropolitanas do nosso país. E o IPCA, gente, ele tem esse A de amplo no final, porque ele pega esse aumento do custo das famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos. É quase todo mundo, né? Então, de 1 a 40 salários mínimos, nós estamos falando aí de R$ 1.100 até quase R$ 50 mil. Basicamente, a população inteira está aí, por isso que é um índice de preço ao consumidor amplo. Eu não tinha parado para pensar isso. Sim. Desculpa, Sabrina, eu estou aqui falando alto. E muitas vezes o que acontece, gente, quando a gente pensa nessa questão da inflação? Pode ser que você já teve a percepção assim, bom, escutei que a inflação está em 5. Não, mas quando eu vou, por exemplo, comprar tal coisa, está muito mais caro do que 5. Porque a sua inflação não necessariamente é a inflação do IPCA. Tanto que o IPCA não é o único índice de inflação. Vou fazer um paralelo para vocês entenderem um pouco melhor. A gente tem o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC, por sua vez, ele pega as famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos, de R$ 1.100 a R$ 5.500. Então, qual que é a sua realidade? Você acha que você está mais próximo do INPC, que é de 1 a 5, ou do IPCA, que é de 1 a 40? Então, é importante a gente saber que aquele número que a gente vê ali da inflação não necessariamente é o que a gente sente no bolso, que pode ser que para a sua situação ele é ainda mais grave. Esse ano, por exemplo, gente, em março, eu e meu marido compramos uma casa e começamos a mexer com reforma. Hora que vai chegando os orçamentos, eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente pediu, por exemplo, uma quantidade de ferros, hora que veio o preço, eu falei, a gente está comprando um caminhão, o caminhão está vindo junto, porque não é possível. E aí, para ilustrar isso, existe um outro índice da inflação, que é o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. O IGPM, dentro da cesta de produtos que eu comentei com vocês, ele pesa mais a construção civil. Por isso que, possivelmente, quem mora de aluguel tem o seu contrato de aluguel atrelado ao IGPM. E vocês sabem, gente, quanto que está o IGPM? Só para vocês terem noção da encrenca que a gente está. Como que a gente vai saber esses números, gente? O que acontece? A gente tem, dentro do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central, que é um órgão executor, né? Então, ele é responsável por executar as diretrizes de política monetária. E aí, o Banco Central, ele tem o Copom, o Comitê de Política Monetária, que essa semana, por exemplo, definiu um aumento da taxa Selic. Nós vamos entender um pouco mais dessas relações. Mas, toda segunda-feira, o Banco Central, ele divulga o relatório Focus de Mercado. Esse relatório apresenta para a gente as principais expectativas quanto a esses indexadores econômicos, tá? Então, se eu pegar aqui, peguei hoje, quando eu estava preparando esse papo para a gente conversar aqui, se a gente pega quanto que está, por exemplo, o IPCA ou o IGPM, tem lá no Boletim Focus, né, as expectativas não só para o ano atual, 2021, mas também para os anos posteriores. O IPCA, gente, com o Boletim Focus que eu peguei hoje, o esperado é que ele feche 2021, no encerramento do ano, em 8,35%. Esse número é grande? Esse número é pequeno? O seu salário cresceu do ano passado para esse ano? 8,35%? Quem é servidor público, gente, deve saber da Lei Complementar 173, né? Que veio nesse cenário de pandemia e cortou essa história de ganho real de salários, né? Então, isso é um ponto negativo. No dia da primeira live, a gente até comentou isso, a Joane falou sobre isso também, não só cortou o ganho real, como agora resolveu cortar o ganho, o mínimo da inflação que a gente tinha ganho, né? Exato. Então, assim, quando a gente olha esse IPCA, gente, ele está em 8,35. Então, eu quero dizer que eu preciso que do ano A para o ano B, o meu dinheiro cresça pelo menos 8,35% para eu comprar as mesmas coisas que eu comprava ano passado. Isso se eu tiver um comportamento, se o meu orçamento, se a minha rotina tiver um comportamento próximo a IPCA.
Porque se eu me aproximar mais do IGPM, o IGPM deve fechar o fim do ano em 18,21%. É muita coisa. As coisas estão muito caras. Então, quando a gente pensa, pessoal, 8%, então eu estou dizendo que, vou pegar o IPCA, o meu dinheiro perdeu o valor do ano passado para esse ano em 8%. E aí, eu vou pensar lá na aposentadoria, que é daqui 10 anos. Se a gente fizer uma conta de padaria, se eu pegar 8% ao ano vezes 10 anos, eu perco o poder de compra em 80%. Então, significa que, mesmo eu aposentando lá na frente com o mesmo salário, esse salário vai comprar só 20% do que comprava antes, porque 80% foi consumido pela inflação ao longo do período. Então, gente, eu sempre lembro, quando eu vou comentando disso nas aulas, o pessoal vai ficando com uma cara de preocupado, de assim, meu Deus, e agora? O que eu faço com o meu dinheiro? O que está acontecendo, né? Mas, assim, o primeiro ponto é a gente entender efetivamente o que é a inflação e esses efeitos que ela tem. Então, eu recomendo a todos vocês, depois eu vou passar o link para a Joane para ela disponibilizar também, mas é super tranquilo. Lá no site do Banco Central, você pode colocar o seu e-mail e receber toda segunda-feira o relatório Focus de Mercado. E esse relatório vai te falar quanto que está o IPCA, quais as expectativas ao longo dos próximos períodos. Então, o que a gente vê é inflação num patamar elevado. Sabendo disso, eu preciso pensar como eu posso lidar com essa situação. Porque assim, gente, é importante a gente saber que o mercado financeiro é muito diferente da época dos nossos pais, por exemplo. Era muito comum lá atrás, né? Ou você comprava terra, comprava um imóvel, ou você deixava o dinheiro na poupança. Quando a gente pensava, por exemplo, em bolsa de valores, em fundos imobiliários, em Bitcoin, isso era uma realidade que não existia, que não era uma realidade. Quando a gente pensa em bolsa de valores, por exemplo, era só para quem tinha realmente mais poder aquisitivo. Mas o mercado financeiro mudou. Então, eu quero que vocês entendam que hoje existem instrumentos que a gente pode se proteger da inflação. Mas antes de entrar nesses pontos específicos, eu queria colocar para vocês um ponto que é importante, que é justamente a questão do investimento mais utilizado no Brasil. E esse investimento mais utilizado no Brasil ainda é a poupança, tá? A gente tem, pessoal, a Ambima, que é a Associação Brasileira de Mercado de Capitais, que divulga todos os anos um raio-x do investidor brasileiro. Se a gente pega o último raio-x do investidor brasileiro, é uma pesquisa, né, que traz uma série de perguntas para os entrevistados ali. 84% das pessoas que investiram no ano passado deixaram o seu dinheiro na poupança. Mas isso é ruim? Por que isso é ruim? Vamos entender primeiro como que a poupança funciona, tá? A poupança, gente, desde 2012, tá? Então, ano que vem já faz 10 anos dessa história. Desde 2012, a poupança não tem uma rentabilidade fixa. Ela rende conforme a taxa Selic. Muitas vezes as pessoas ainda têm na cabeça, a poupança rende 0,5% ao mês. Não. A poupança velha, que é aquela antes de 2012, rendia esse 0,5% ao mês. A poupança nova rende 70% da taxa Selic, sempre que a taxa Selic estiver menor do que 8,5% ao ano, tá? Só um parênteses, né, para talvez quem não esteja, para quem não está tão familiarizado com esse assunto, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. Se a gente precisasse resumir os juros do Brasil num único número, seria a taxa Selic. Ano passado, pessoal, nós passamos praticamente o ano inteiro com a Selic em 2% ao ano. Quando a gente pensa na realidade dos regimes próprios, né, que pegam ali as contribuições tanto da parte patronal, como também a sua como servidor investem esses recursos, se eles estão na renda fixa, eles estão rendendo muito pouco. Ano passado, 2%. E aí, quanto que rendia a poupança no ano passado? 70% de 2%, 1,4% ao ano.
que significa isso, Sabrina? Coloquei R$100. Passou um ano, eu tenho R$101,40. Dá para comprar o Kinder Ovo assim, gente? Não dá. A inflação em 8% e o seu dinheiro crescendo 1,40%, a conta não fecha. E eu costumo falar que a poupança é bem ordinária, sabe por quê? A gente olha e fala assim, tá crescendo um pouquinho, mas tá crescendo, né? Eu tô vendo meu dinheiro aumentando. Eu tinha 100, agora eu tenho 102, depois eu vou ter 105. Tá crescendo um pouco, mas pelo menos tá crescendo. Mas o que importa, pessoal, é poder de compra. Não o valor que você vê ali no seu extrato, no seu saldo do banco da poupança, tá? Porque não adianta crescer 5 se as coisas ficaram caras em 10. Então, é muito importante que todos nós saibamos a diferença de ganho nominal para ganho real. Quando, novamente, você olha a sua conta na poupança, ela tinha 100, foi para 102. O seu ganho nominal é aquele que você está enxergando ali, é 2% de ganho nominal. Só que o que me interessa? O ganho real. Quanto efetivamente eu consigo comprar a mais com esses 2 que cresceu? Então, eu tenho que fazer o seguinte, cresceu 2. Só que se a inflação, por exemplo, foi 5, desses 2 eu devolvo 5. Então, de 100 eu fui para 102, depois eu voltei para 97. Então, o que eu quero dizer nessa situação, gente? Eu tinha R$100 na poupança. Passou um ano, eu tinha 97 em poder de compra, porque o meu ganho real foi negativo. Talvez você já tenha escutado falando, mas o juros está negativo. E o que a gente está falando? Que o tanto que o dinheiro cresce não é suficiente para repor o poder de compra que a inflação tira. Então, ganho real e ganho nominal tem que ficar muito claro para o nosso entendimento, tá? Então, não tem problema, por exemplo, o Kinder Ovo ter saído de R$2 para R$8, se o meu salário também saiu de 10 na época e cresceu 4 vezes hoje, agora ele é 40. Em termos de poder de compra, eu estou protegido. Mas pensem na realidade de vocês. Como que são os seus ganhos salariais? Como que são efetivamente o seu ganho real? Não só aquele ganho da reposição inflacionária. E mais do que isso, pessoal, não é porque você tem reposição da inflação todos os anos que na sua cesta de produtos você consegue comprar mais coisas. Porque se você está se balizando pelo IPCA, que é de 1 a 40, mas a sua realidade é a realidade de IGPM ou a realidade de INPC, em poder de compra, você ainda está ganhando menos. Você ainda não tem um ganho real. Dito isso, nós sabemos, então, que a poupança tem um problema, porque ela não me permite um ganho real. Que aquele númerozinho que eu vejo ali crescendo não é suficiente para suprir a inflação. Mas a poupança, além de ser ruim nesse cenário de inflação baixa, ela ainda tem outro porém, que é o seguinte, pessoal. Eu falei com vocês que existe um ponto de corte da Selic, 8,5%. Só para a gente ficar na mesma página, essa semana o Banco Central se reuniu pelo Copom, Comitê de Política Monetária, e estabeleceu que a nova Selic está em 6,25% ao ano. Quem acompanha a página da Joane, saiu a notícia, já estava lá atualizado, Selic em 6,25%. Você já pode estar bem informado nessa situação. Então, quando a Selic está abaixo de 8,5%, que é a regra de agora, a poupança rende 70% da taxa Selic. Mas lá em 2015, por exemplo, a nossa Selic, gente, chegou a 15%. Quase 15%, 14,25%, um patamar muito alto. E o que a regra da poupança diz? Para vocês concordarem comigo que ela é bem ruinzinha. Se a Selic sobe de 8,5%, a poupança congela. Ela não continua rendendo, não. Ela para. A rentabilidade máxima da poupança é 0,5% ao mês, que dá 6,17% ao ano. Então, lá atrás, quando a Selic estava em 14, a poupança estava no 6. Então, olha como que ela é. Quando é para cair, ela cai junto. Mas quando é para subir, ela trava. Ela fala, eu só vou até esse patamar.
Então, por isso que eu sempre reafirmo, pessoal, dinheiro na poupança é dinheiro perdido. Não se iludam com saldo nominal. O que importa é o ganho real. Então, quando a gente sabe disso, a gente também tem que pensar, né, o que eu posso fazer, então, para me proteger dessa inflação, né? Então, a gente sabe que a gente tem um histórico de inflação elevado, né? Então, a nossa moeda, o real, é uma moeda jovem, né, gente? Então, em julho de 94 é que veio o Plano Real e que pôde, a partir dele, então, dar mais estabilidade econômica. Quem, né, viveu épocas, quem tinha renda, quem trabalhava antes já de 94, sabe como o mercado era muito mais instável. E até por isso, existe uma cultura muito forte de não investir no Brasil. Porque antes, pessoal, as pessoas pensavam o seguinte: eu vou deixar meu dinheiro investido? Eu nem sei o que eu vou poder comprar amanhã, porque a inflação era tão elevada que corroía tudo. Então, muitas vezes, os seus pais não investem porque não tinha como eles investirem num cenário de inflação elevada e num cenário que o mercado era pouco acessível. Ou, às vezes, você escuta assim, mas eu sempre deixei o dinheiro na poupança. Mas o mercado é outro, hoje existem outras possibilidades. E eu quero falar um pouco com vocês dessas alternativas que nós temos para nos proteger da inflação, tá? Meninas, algum comentário, algum ponto? Podemos seguir? Podemos. Eu estava aqui mesmo procurando se eu conseguir achar eu acho que a Infomoney coloca lá o ganho real e o ganho logo depois que a Selic saiu ali, para mostrar em números isso. Mas não, e você explicou perfeitamente. Inclusive, assim, para os clientes que eu tenho pessoa física, por exemplo, uma das coisas que eu oriento é a quantidade, né? Porque, assim, às vezes tem cliente que tem um psicológico que ele precisa ter um valor ali na poupança. A gente ainda tem clientes que têm esse psicológico. E aí eu busco também orientar pelo volume, para não deixar um volume muito grande ali, justamente por isso, né? Deixar mesmo só aquilo que você vai usar num curtíssimo prazo ali e buscar outras alternativas, porque realmente a poupança, né? A gente está num momento que não vale a pena, né? E igual você falou, né? Ela tem a trava, né? Então ela não vai passar daquela trava. Exato. E ainda tem o fato que a poupança só rende no aniversário, né, gente? Então, assim, se eu deixei meu dinheiro 59 dias na poupança, ele rendeu 30, porque depois ele só rende no 60. Os outros 29 dias, ele não cresceu mais nada, porque não fez aniversário. E aí, isso que a Dani trouxe acontece muito, pessoal. A gente se sente confortável, né? Muitas pessoas ainda se sentem confortáveis de ter aquele capital ali assim, deu ruim, deu qualquer problema, eu tenho esse dinheiro fácil, acessível. Principalmente, pessoal, quem ainda trabalha muito com banco público, né? Então, eu trabalho com Caixa, trabalho com o Banco do Brasil, então eu deixo aquele dinheiro ali na poupança, é meu dinheiro de segurança. Mas eu quero que vocês realmente tenham essa noção que o mercado financeiro hoje é diferente. Que hoje, mesmo dentro das instituições financeiras grandes e sólidas, você tem instrumentos alternativos à poupança que você também tira a qualquer momento, que também, né, tem essa liquidez que a poupança tem, que você consegue investir com pouco dinheiro, mas que rendem todos os dias e que tem uma rentabilidade que seja mais interessante do que a própria rentabilidade da poupança. E às vezes as pessoas falam assim, mas a poupança não tem imposto de renda. Tudo bem, só faltava ter imposto de renda, né? Para completar. Não tem imposto de renda, não. Mas existem também outros investimentos que não têm imposto de renda e que são mais interessantes, tá? E aí eu vou começar trazendo para vocês como uma alternativa os CDBs, tá? Então, assim, até esse momento, gente, eu quero que todo mundo esteja na seguinte página. A inflação existe no Brasil. A inflação está em patamares elevados, mas isso não é algo só de agora. A gente tem um histórico efetivo com a inflação. Eu preciso diferenciar ganho nominal de ganho real. O ganho real é aquele que eu desconto a inflação.
E se eu estou pensando no horizonte de longo prazo, a inflação é ainda mais preocupante. Eu tenho que pensar nisso. Quando você faz o cálculo e pensa na sua aposentadoria, você tem que entender que mesmo que você tenha uma regra que vai te dar o direito de aposentar com integralidade, com paridade, que você tenha uma regra que não seja a regra da média, que é a regra do último benefício, tudo isso ainda faz com que lá na frente o seu dinheiro, se ele não foi corrigido adequadamente, o seu salário, ele valha menos, que você tenha realmente menos poder de compra. E a gente tem que pensar também, a gente às vezes se engana um pouco no seguinte sentido, não, mas quando eu aposentar, meus custos vão diminuir, a minha família já está criada, meus filhos estão criados. Então, assim, gente, não contem efetivamente com isso e entendam que está tudo tranquilo. Quando a gente percebe, por exemplo, tanto que o nosso salário aumenta, a gente sabe que, como população, nós estamos envelhecendo, nós estamos vivendo mais, temos ganhos de expectativa de vida. E aí a gente tem, por exemplo, as operadoras de planos de saúde, né, que corrigem também os seus valores com base no que está acontecendo na dinâmica da população. Então, quando você se aposentar, quanto que vai estar um plano de saúde para a sua faixa etária? Então, tem várias coisas que às vezes a gente deixa de fora na conta, mas são custos que irão existir. Então, temos realmente que pensar, né, nessa proteção do nosso dinheiro. CDBs, certificados de depósitos bancários, né? O mercado financeiro tem um monte de sigla, gente. Podia chamar um de coração, outro de estrela, outro de flor, ia ser muito mais fácil. Mas tem várias siglas que às vezes a gente acaba assim ficando perdido. Mas um CDB, um certificado de depósito bancário, o nome ajuda. Você está deixando o seu dinheiro no banco em troca de uma rentabilidade. Você está emprestando o seu dinheiro para o banco em troca de uma remuneração, que é os juros. E a gente tem instrumentos de liquidez diária que você tira a qualquer momento nesses CDBs que rendem, via de regra, 100% do CDI, que é a mesma coisa ou muito próximo do que 100% da Selic. E vocês lembram que eu comentei com vocês que a poupança rende 70% da Selic? Então, nesses CDBs, você consegue já um instrumento de liquidez com uma rentabilidade que seja mais interessante. E é importante vocês saberem também que quando a gente vai aumentando o prazo, porque assim, gente, a gente se sente confortável em ter acesso ao dinheiro. Aí eu tenho 10 mil reais, eu posso tirar eles amanhã. A gente se sente confortável quanto a isso. Mas o mercado financeiro, pessoal, é sempre uma escolha de liquidez, de risco, que a gente tem que pensar também, e de retorno. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Se você tem um determinado capital, deixe um pedaço realmente com liquidez, a sua reserva ali para uma emergência, para uma oportunidade, é fundamental. Mas um outro pedaço do seu capital, você consegue deixar investido por um prazo maior. É assim que as instituições de previdência fazem, que os institutos de previdência gerenciam seus ativos garantidores. Porque ao mesmo tempo que ele tem que pagar o benefício da Fernanda, que está aposentando agora, ele sabe que ele tem que pagar um benefício para o Diego daqui 10 anos. Então não faz sentido ele pegar todo o patrimônio e deixar líquido. Porque ele não vai ter que pagar só a Fernanda agora, ele tem que buscar proteger da inflação para pagar o Diego lá na frente. E nessa situação, a gente tem investimentos que são atrelados à inflação. Existem CDBs que vão render para você, por exemplo, IPCA mais 4%. Então, olha, isso, IPCA mais 4, é ganho real, porque o IPCA te repõe a inflação. Se ela está em 20, está tudo bem, eu vou receber os 20. Se ela vai para 2, está tudo bem, eu vou receber os 2. Só que ele é inflação mais um pedacinho. Esse pedacinho é o seu ganho real. Então, quando vocês forem pensar, né, em planejar a aposentadoria, invistam em títulos atrelados à inflação. E se vocês acompanharem um pouco mais de perto a realidade de investimentos dos regimes próprios, a gente vai ver, por exemplo, que dentro das carteiras existem muitos fundos de renda fixa, que são os mais conservadores. E dentro desses fundos de renda fixa,
Tem um título específico que é a NTN-B. Eu falo, o mercado é cheio das siglas. O nome não ajuda. NTN é Nota do Tesouro Nacional Série B. E aí, gente, a Série B do NTN-B é porque ela é atrelada ao IPCA. Então, as próprias instituições de previdência pegam o dinheiro ali, tanto do ente como a parte do servidor, investem atrelados à inflação. Porque é nítido que o dinheiro perde poder de compra ao longo do tempo. Que se a instituição hoje está falando assim, olha, a Cris recebe R$3.000, então eu vou guardar aqui um pedaço para eu pagar a Cris lá na frente. Mas o RPPS ele tem que saber assim, quando a Cris se aposentar, ela vai receber R$8.000. Então, eu não posso juntar pensando só em repor o dinheiro ali. Eu tenho que ganhar da inflação, porque eu tenho que conseguir que os 3 virem 8 lá na frente, tá? Um regime próprio, gente, como o Hernani conversou um pouco com vocês ontem, ele é estruturado no mutualismo, são uns pagando pelos outros, né? Então, assim, é um sistema coletivo, é um fundo mútuo. Então, é importante que os recursos que farão frente aos benefícios presentes e futuros estejam atrelados à inflação. Então, para a gente, como pessoa física, a gente tem um CDB atrelado à inflação, que ele vai te pagar IPCA mais um determinado percentual. E existem outros tipos de investimentos também, como o Tesouro IPCA, que aí a gente até traz para o aspecto do regime próprio, que investe em títulos públicos, que também são atrelados à inflação. No passado, gente, havia no Tesouro títulos atrelados ao IGPM. Imagina que maravilha seria, né? A gente investir ganhando IGPM mais 2%. Atualmente, isso daria 20% ao ano, tá? Com um risco muito baixo, porque são títulos mais conservadores. Mas já tem um tempo que a gente não consegue mais esses produtos atrelados ao IGPM, mas sim atrelados ao IPCA. Então, quando você investe em algum ativo IPCA mais alguma coisa, você está tendo ganho real, você está tendo a proteção da inflação, tá? E é importante também, quando a gente pensa nesses instrumentos, a gente pensar em ativos da Bolsa de Valores. Por que eu trago isso para vocês, pessoal? Quando a gente pensa, por exemplo, na Bolsa de Valores, eu estou falando que é um instrumento, né? É um ambiente em que eu posso me tornar sócio das empresas. Então, por exemplo, lá dentro da Bolsa de Valores, nós temos a Magazine Luiza, nós temos o Banco Itaú, nós temos as lojas Renner, nós temos a Petrobras, são empresas. Empresas naturalmente buscam crescer mais do que a inflação. Isso é regra da empresa. Porque o que acontece, gente? Quando a gente fala de uma empresa, nós estamos falando de um negócio que envolve funcionário, envolve estratégia, envolve dinheiro. E aí a empresa fala assim, eu vou pegar o meu dinheiro e deixar em Tesouro Selic, ou eu vou pegar o meu dinheiro e vou reinvestir nas minhas atividades para crescer, para gerar mais resultado. É essa a segunda opção. E quando a empresa faz isso, ela quer ganhar da inflação. Investir em boas empresas na Bolsa de Valores, você está investindo em negócios que visam ganhar da inflação. E eu quero ganhar junto com isso. Eu também quero realmente ter o meu ganho para além da inflação. Por isso que eu trago para vocês que a Bolsa é também uma alternativa para a gente se proteger da inflação. Porque eu estou me tornando sócio de empresas e empresas buscam ganhar da inflação. E é importante a gente saber, pessoal, porque quando a gente fala, né, em Bolsa de Valores, as empresas como um todo, e como nós, estamos inseridas num cenário macro, tá? O nosso cenário macro, por exemplo, é um cenário de desemprego elevado. A gente ainda tem números de desemprego elevado no Brasil. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que nessa situação tem muitas pessoas consumindo menos, porque tem menos dinheiro, tá? Se as pessoas consomem menos, a tendência é que a inflação caia. Então, quando a gente vai entender assim, mas o que forma a inflação?
Por que ano passado o arroz estava tão caro? Por que esse ano a gasolina estava tão caro? Está tão caro? Para ilustrar isso, a gente tem que entender que existem uma série de variáveis caminhando em conjunto. Vou ilustrar com esse exemplo do arroz, tá? Ano passado, por exemplo, gente, a gente teve o dólar muito alto, né? O dólar quase chegou a R$6 aí. E aí pense que você tem uma empresa que produz arroz. E aí a China quer comprar esse arroz seu. Aí você tem a opção de ou exportar esse arroz ou deixar aqui no Brasil. O dólar está alto. Se você exporta, o dólar está R$6. Isso é ótimo para você. Você vai receber mais. Nessa situação, na situação do ano passado, pessoal, parte ou boa parte da produção nacional de arroz foi para o exterior, porque o dólar estava muito alto. Para os produtores, o que faz mais sentido? Deixar a produção no Brasil com o real desvalorizado ou exportar ganhando em dólar? Exportar. Então, houve uma escassez de produto aqui no cenário nacional. Se tem pouco produto e todo mundo quer esse produto, o que acontece com o preço? Ele sobe. O preço subiu, o que é isso? Inflação. Então, quando eu falo na situação da inflação, pessoal, ela é influenciada por outras variáveis, pelo nível de consumo das pessoas, pelo patamar do dólar, quanto que está a Selic. Então, a gente vai vendo que é um emaranhado de coisas que estão caminhando em conjunto. Então, uma vez que a gente entende isso, né, que a gente consegue realmente ter esse aspecto macro, a gente vai entendendo, poxa, realmente preciso acompanhar um pouco melhor essa questão da inflação. Novamente, às vezes a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Você vê que até o seu salário aumentou, mas você fica com aquela sensação assim, não estou comprando mais coisas, está no mesmo nível de antes. Porque quanto que está a energia? O custo de vida também aumenta, tá? Então, vamos sempre deixar no nosso radar essa questão da preocupação que a gente tem que ter com a inflação. E aí, os 3 instrumentos que eu trouxe para vocês, né, mais simplistas, para a gente pensar em se proteger da inflação, CDBs atrelados à inflação, títulos atrelados à inflação, pode ser CDB, pode ser LCI, pode ser LCA, tem, né, letra para todo gosto. O próprio Tesouro IPCA e as ações também. As ações também conseguem, né, as boas empresas conseguem ganhar da inflação e com isso a gente ganha junto também, tá? Dúvidas, pessoal? Comentários? É uma aula, né? Eu tô aqui. Não, eu tô aqui, ó, anotando. Tô aqui fazendo minha tarefa de casa, anotando. Tenho 2 perguntas, como uma boa aluna, né? O Diego aqui comentou, né? Bora ganhar com inflação ou apostar em cavalos. Eu acho que não é uma boa ideia, Diego. Faça as perguntas, então, Dani. Eu coloquei aqui 2 perguntas, Sabrina, porque eu tô adorando como você explica, né? Porque você explica de uma maneira muito simples, até tem algumas coisas aqui que eu sou do mercado financeiro, que às vezes a gente não leva com tanta simplicidade, sabe? Que às vezes a gente vê palestras e tal, mas assim, você está falando de uma maneira muito simples e assim, não tem como não entender. Eu acho que tu gostei muito da maneira como você falou. E aí, eu anotei aqui para você explicar também para a gente sobre a volatilidade, porque mesmo que bolsa, né, ganhe da inflação, tesouro ganhe, mas a gente tem aí a volatilidade tanto em papéis mais longos do tesouro, né? Porque aí tem a marcação a mercado, que eu acho que o investidor ele precisa estar ciente disso também, e na bolsa também nós temos a volatilidade da bolsa, né? Então, eu queria, assim, dessa maneira simples que você fala, para você explicar para a gente também. Ótimo, Dani. Um primeiro ponto, pessoal, o negócio da parte da renda fixa, ela não é tão fixa assim. A gente precisa entender um pouco sobre isso. Então, vamos diferenciar renda fixa de renda variável para a gente entender esse contexto. Quando eu falo em renda fixa, como um CDB, como um tesouro, significa que no momento em que eu estou colocando meu dinheiro ali, existe previsibilidade acerca da rentabilidade que eu vou receber. Então, se eu invisto no Tesouro IPCA e ele está me falando que ele vai me pagar IPCA mais 5,
eu tenho previsibilidade acerca disso. Eu sei que o IPCA subindo eu vou ganhar mais, o IPCA caindo eu vou ganhar menos, mas existe a previsibilidade, por isso que chama renda fixa. Já na renda variável, quando a gente fala, por exemplo, da Bolsa de Valores, eu decidi me tornar sócio de Ambev, né? No ritmo da sexta-feira, vou me tornar sócio de Ambev. Nessa situação que eu vou ser sócio da Ambev, qual é a previsibilidade que eu tenho? Quanto eu vou ganhar nessa situação? Por isso que é renda variável. E aí, no mercado financeiro, gente, a gente costuma traduzir risco como volatilidade, tá? Então, quando eu tenho um determinado ativo que oscila, seja para cima ou seja para baixo, eu falo que ele é arriscado, porque existe esse conceito dessa variabilidade ali no meio do caminho. No caso da marcação a mercado, é um ponto muito importante, porque assim, eu, Sabrina, decidi entrar lá e comprar um título do Tesouro para 2035. Estou pensando na minha aposentadoria, daqui 14 anos. Então, quando eu comprei, o Tesouro falou assim, Sabrina, eu vou te pagar IPCA mais 5%, desde que você fique até a data que a gente combinou, que é 2035. O Tesouro fala comigo assim, você pode resgatar antes? Pode, mas aí você está quebrando nosso contrato. O meu contrato com você é de IPCA mais 5 lá em 2035. Se você decide resgatar antes, aí a gente vai ter que ver como é que está o mercado naquele momento. E é esse conceito que a Dani trouxe para a gente de marcação a mercado. É nesse momento que a renda fixa deixa de ser renda fixa, que ela tem esse critério, né, essa componente de volatilidade. E aí vamos pensar o seguinte, pessoal, quando a gente investiu lá atrás, por exemplo, em 2015, num título público, você conseguiu IPCA mais 8, maravilhoso. Aí você precisou resgatar ano passado. Ano passado, os títulos do Tesouro estavam IPCA mais 3. É importante vocês entenderem que eu não estou trocando IPCA mais 8 por IPCA mais 3. Olha o que o Tesouro fala. Ele fala, olha, Sabrina, você tem um título que vale IPCA mais 8. Eu tenho um título que vale IPCA mais 3. O seu é muito melhor do que o meu. Então, eu vou te pagar mais pelo seu. Então, quando eu invisto e os juros caem, isso é bom para mim. Isso é bom porque eu tenho uma rentabilidade que foi feita num patamar mais interessante. E um desafio para os regimes próprios, por exemplo, no ano passado, foi investir num cenário de IPCA mais 3. Porque aí agora esse ano está IPCA mais 5. Ele não está trocando 3 pelo 5. O Tesouro fala assim, ó, eu tenho um título que vale 5, o seu vale 3, eu vou te pagar menos pelo seu. Eu vou te pagar negativo pelo seu. Então, o processo de marcação a mercado tem que ficar claro para o investidor, porque a renda fixa é fixa desde que você fique até o vencimento, você vai levar lindinha aquela taxa contratada. Resgatou antes? Depende de como está o cenário. Então, por isso que é muito importante, quando vocês forem investir na renda fixa, procurar conciliar o prazo do investimento com o prazo da utilização do dinheiro. Não vale, gente, você olhar assim, qual que está pagando mais? Ah, é o de 2050. Então, vou investir nele. Ah, mas não deixa eu tirar antes? Deixa. Mas ele contratou com você lá para 2050 uma taxa. No meio do caminho é montanha-russa. Ele vai subir, vai cair, vai subir, vai cair conforme o que está no mercado. Então, invista para 2050 o que você entende que pode ficar até 2050. Essa é a volatilidade da renda fixa. Ô, Sabrina, quando a gente... Opa, deu delay? Deixa eu só te cortar um pouquinho. Esse contrato que você diz que foi feito, né, lá para frente, você contratou com o governo, no caso, né? Que eu estou dando, sei lá, R$1.000 para ele, dando não, né? Emprestando R$1.000 para ele, e lá em 2035 eu vou receber esses 1.000 mais um tanto de volta. Então, ele vai usar esse dinheiro, claro, ele não vai deixar debaixo na gaveta, né? E só para talvez quem não entenda, não sei se estou explicando certo, mas se você tirar antes, ele estava com isso investido lá construindo um estádio da Copa, né? Daí, se você tirar antes, ele vai ter que tirar o dinheiro lá do estádio da Copa, né? Ele estava prevendo que você ia ficar até 2035, ele ia conseguir terminar
vender, sei lá, o estádio, alugar, arrendar, sei lá o quê, e depois pegar esse dinheiro e conseguir te devolver. Daí, se você tirar antes, não dá. Né? Ali a Socorro está falando aqui de o que você acha dos títulos públicos. É esse mesmo que você está falando, né? Que a gente está comentando aqui, Socorro, que ela deu 3 exemplos mais simples de investimentos, né? O CDB, o CDI e o Tesouro e as ações. Os tesouros e as ações, isso. Isso. Isso que a Joane trouxe para a gente é fundamental a gente entender, porque assim, gente, não é porque o governo fala, quebrou o contrato, estou de mal de você, mas é justamente porque um título público, como a Socorro está trazendo, ele existe para uma finalidade. Ele é uma captação de recurso de um órgão público, que é o governo. Então, quando eu invisto no título público, eu estou financiando uma dívida do governo. E ele faz essa captação justamente porque ele tem projetos para esse dinheiro. Então, é a mesma história, gente. Você vai no banco, pega um empréstimo para construir uma casa. Aí, dá 6 meses, o banco fala assim, eu desisti, me devolve esse dinheiro aí. Opa, peraí, a gente tinha combinado um negócio. Eu peguei esse empréstimo com você para alguma finalidade. É a mesma coisa que acontece com os títulos públicos. E eu acho muito importante esclarecer também, pessoal, que apesar da gente falar de governo, o programa do Tesouro Nacional, ele não está vinculado a um governo específico, a um presidenciável específico, a uma Câmara, a um legislativo específico, tá? Quando a gente fala, né, do Tesouro Direto, ele é um programa do Tesouro Nacional que existe há anos. Então, assim, não se traiam no sentido, eu não gosto do governo, então não vou investir nisso. Não é sobre isso. Não é sobre o governo, tá? Então, a gente está falando do Tesouro Nacional, a gente está falando das reservas do nosso país. O que a gente tem de mais seguro, né, de mais previsível no mercado são justamente os títulos públicos, tá? Então, a Socorro perguntou, o que você acha dos títulos públicos? Os títulos públicos brasileiros são excelentes. Então, são instrumentos para quem está começando, quem quer dar esses primeiros passos na renda fixa, emprestar o seu dinheiro em troca de uma rentabilidade, tá? E aí, a gente coloca que, às vezes, a pessoa fala assim, mas é título do governo. Então, eu vou investir lá no Tesouro Americano. Pode. É muito mais seguro? Sim. Só que todo mundo tem que saber isso. Mercado financeiro é risco e retorno. Lá, o risco é mínimo. Quase zero. E qual que é o retorno, gente? O retorno dos títulos americanos fica por volta de 0,5%, 0,25% ao ano. Então, não adianta a gente falar, eu sou esperto, eu vou investir num governo que é mais sólido. Você vai ter uma remuneração compatível com isso. Do mesmo jeito, pessoal, não adianta a gente pensar, então, eu quero ganhar muito. Eu vou investir em títulos do governo da Venezuela ou da Argentina, que são países que passam por momentos econômicos muito difíceis. Existe uma promessa de rentabilidade elevada, mas o risco é também proporcionalmente elevado, tá? Então, vamos sempre guardar essa questão do risco e retorno em conjunto. E aí, complementando um pouco do que a Dani tinha colocado para a gente, a questão da volatilidade na renda variável, né? Então, assim, se eu invisto em bolsa, às vezes as pessoas falam, bolsa é risco. O que é risco, gente? Porque, assim, às vezes a gente fala muito de risco, mas a gente tem que ter clareza do que significa esse risco. Risco, nós estamos falando de volatilidade. Então, eu comprei as ações da Magazine Luiza a 20, hoje elas estão a 16. Pode ser que daqui 2 meses elas estejam a 22. Isso é a volatilidade do negócio, efetivamente. Então, bolsa de valores tem volatilidade. E por quê? Que são empresas. Não tem como, né? Como se eu chegasse e falasse para a Joane, você tem um negócio, não tem? Quanto que você vai dar de lucro nos próximos 10 anos? Não sei. Depende de uma série de fatores. É volátil, é uma empresa. Então, bolsa de valores também é empresa. Então, a gente não tem que ter medo, pessoal, e pensar sempre em bolsa, eu vou perder dinheiro. O fato é, existem mais de 400 empresas na nossa bolsa, umas ótimas, outras horríveis. Isso é fato. Então, a gente tem que saber de quem que você está se tornando sócio. Essa empresa é lucrativa?
Essa empresa tem margem? Tem rentabilidade? Tem dívida? Então, são vários pontos que a gente analisa antes de entrar na Bolsa de Valores. Mas eu sempre coloco isso. Quem entra na Bolsa, quem vai para a renda variável, precisa saber que a renda variável varia. A gente tem que ficar, a gente muitas vezes fica na expectativa, eu comprei, vai subir? Não. Sobe, mas não é em linha reta, tá? E a gente costuma brincar muitas vezes também que na Bolsa, muitas vezes, sobe de escada e desce de elevador. Que a gente tem um cenário político, um cenário econômico que impacta nos resultados dos investimentos. Então, pode acontecer que aconteceu uma coisa e aí a Bolsa caiu. Como foi, né, nessa última semana, aquela notícia da empresa da China, a Evergrande, né, que poderia não honrar uma dívida e a nossa Bolsa cai, tá? Então, assim, o que mais conforta é saber o que está acontecendo. E aí, por isso, justamente, que eu sempre defendo que a gente investir em conhecimento, entender e ficar tranquilo com o que está se passando com o nosso dinheiro é a melhor estratégia, tá? Eu não sei se eu abordei tudo, Dani, que você tinha colocado para gente, mas eu acho que foi isso que eu lembrei. Mas era isso mesmo que eu estava pensando mesmo, assim. Você falou, mais uma vez, de uma maneira extremamente simples. Simples quando eu falo, no sentido de entendimento, de trazer a uma situação mais rotineira, né? Que às vezes a gente consegue imaginar e montar cenários assim e entender melhor. E uma das coisas que você falou que aconteceu muito o ano passado, né? Que a gente vinha numa proposta aí da Bolsa bater recordes antes do coronavírus, e muita gente colocou muita renda na Bolsa, né? E aí veio o coronavírus e foi o elevador que você falou, né? E aí muita gente não estava, ainda não tinha vivido isso na pele, e viveu. E eu tive muitos clientes que me ligaram, pessoa física, né? Porque eu atendo a RPPS também. E eles assustaram e começaram a resgatar e realizar prejuízo de empresas sólidas. Então, isso que você falou na prática, a gente viveu ano passado. E é muito importante a gente entender, pessoal, que até a década de 50, aproximadamente, quando a gente fala dos estudos de finanças, o ser humano era um ser racional, que sempre vai agir para maximizar os seus resultados. Só que a gente tem toda uma teoria de finanças comportamentais que traz que não, que mesmo você sabendo que a empresa é boa, você vai vender com prejuízo muitas vezes. Então, assim, nós temos que ter essa leitura que somos seres humanos. E como seres humanos, muitas vezes nós reagimos a um cenário de instabilidade da forma que não é adequada. Ou conforme a manada, que é o que a gente fica mais confortável. Se está todo mundo vendendo, deixa eu vender também. Aconteceu muito disso, por exemplo, gente, quando a gente teve o caso da Vale com Brumadinho em 2019, tá? Se a gente olha o preço das ações da Vale naquele momento e hoje, elas estão muito mais altas. Mas naquele momento, houve um comportamento de manada de vender as ações. Todo mundo vendendo. E a gente se sente mais confortável em agir conforme a maioria. Você olha e fala assim, não, tá todo mundo fazendo isso, então é o que é certo. Mas na Bolsa de Valores, a gente tem que tentar trazer muito isso, essa separação do emocional do racional, tá? E entender, gente, que não é cassino, não é sorte. Não, às vezes eu recebo, né, alguns alunos falando, nossa, eu tô torcendo para minha empresa, para a empresa que eu sou sócio na Bolsa subir. Tá errado, você não tem que torcer, você torce para o seu time. Bolsa de Valores não é sobre isso. E aí a gente tem uma realidade realmente que esse é um assunto novo para muitas pessoas, né? Então, como que a Dani falou, as pessoas vinham cada vez colocando mais dinheiro na bolsa, a bolsa subindo, batendo máximas, todo mundo, né? Ou boa parte dos investidores, bastante eufóricos com o cenário de bolsa. E claro, veio uma situação totalmente atípica, ninguém poderia prever aquilo, tá? Mas como você reage perante a essas situações? Se você está montando a sua reserva de aposentadoria para daqui 10 anos, para daqui 15 anos, daqui 20 anos,
vários cenários não previstos acontecerão. E como você reage nessa situação, né? E por isso que eu trago novamente, quando você tem o conhecimento, você fica mais tranquilo. Você sabe, olha, tá caindo, tudo bem, tá caindo, porque a economia tá fraca, o desemprego tá elevado, a inflação tá alta, mas será que uma empresa que tem 100 anos de história vai quebrar agora? Então tem vários pontos para a gente pensar. E sempre convido vocês a fazerem isso, trazerem a racionalidade quando a gente fala dos investimentos, sabendo que somos seres emocionais, que a gente tem essa parte do comportamento embutido, tá? Mas é importante a gente buscar sempre agir, não conforme a manada, mas conforme efetivamente o conhecimento que a gente construiu, tá? Sabrina, e aí, quando a... Sim. Oi, eu penso que você vai parar e aqui continua daí. Você falando esse negócio da Vale, lembrei de um vídeo da Marília Fontes que falava justamente disso, que quando acontece algum estrago muito grande, assim, em alguma empresa, você tem que ver, aquilo foi pontual ou aquilo mudou o fundamento? Eu lembro dela falando, mudou o fundamento, né? Tipo, mudou a base da empresa ou a base daquela situação, daquele negócio, daquela área. Daí justamente pensar nisso. Não, se caiu agora porque aconteceu o Brumadinho, calma, a empresa continua sendo a Vale, né? Continua sendo grande, continua sendo forte. Sabrina, deixa eu te cortar só mais um pouquinho. Meu sobrinho está na frente do YouTube esperando eu dizer oi para ele. Então, oi, André. Vou dar oi para ele aqui. Oi, André, tudo bem? Ele até oi, André, vou dar um oi também. Que bom que você está aqui, André. Então tá feito um oi para ele. Então, justamente esse negócio do fundamento sempre me chamou a atenção, essa palavra, bem pensando nisso, sabe? Não muda a empresa. Então, não preciso seguir todo mundo, né? Calma, para e pensa. Isso. A gente costuma traduzir isso, ou falar um pouco sobre isso também, entre conjuntura e estrutura. O que aconteceu do corona, gente, é algo conjuntural. Isso não necessariamente interfere a estrutura da Magazine Luiza. Isso não muda a estrutura da Ambev. O que aconteceu com a Vale foi uma conjuntura, é algo daquele momento específico, mas não interfere a estrutura da empresa. Ela não deixa de ser uma das maiores mineradoras do mundo. Então, assim, quando a gente vai trazer... Só que, assim, esse é uma etapa, pessoal, que carece de uma reflexão, sabe? Porque até a pessoa pensar se a estrutura, a conjuntura, ela já vendeu, já saiu no prejuízo. Então, sempre pensem nisso, né? Antes de tomar uma atitude, é conjuntura ou é estrutura? Alterou os fundamentos? A partir de agora, né, a empresa vai ter realmente os seus resultados sendo prejudicados? Isso aconteceu, por exemplo, no ano passado, como o juros estava muito baixo, a Selic estava lá em 2%, os bancos que dependem muito dos juros, do crédito, tiveram resultados piores. Mas você não precisa entrar em desespero, porque os nossos bancos privados têm anos de mercado, com lucros na casa de bilhões de reais. Então, é conjuntura, é aquele momento de juros de 2%. Agora a gente vai fechar a Selic em 8%. Então, assim, não é algo que interferiu na estrutura do banco, tá? Então, sempre tentem fazer essa diferenciação, tá? Mas, assim, gente, o que eu gostaria realmente de contribuir com vocês hoje nesse papo é trazer a inflação para a nossa vida, a gente entender que a gente não precisa dar nome se ela é vilã, se ela é boazinha. Existem momentos em que, se você não se protege dela, ela é vilã. Existem momentos que, se você investe atrelado a ela, ela pode ser, né, a sua sócia, ela pode atuar de forma positiva ali, mas é algo que tem que estar no nosso radar. A gente tem que cuidar do valor do nosso dinheiro ao longo do tempo. E que mesmo que no curto prazo haja uma percepção de que isso não importa, isso importa. Se a gente olha, né, por exemplo, o que um salário mínimo comprava lá atrás, o que um salário mínimo compra hoje? O que um salário mínimo comprará quando você se aposentar? A gente tem, muitas vezes, os benefícios, pessoal, de aposentadoria, que não são atrelados à correção, né, à inflação.
Então, pode ser que você se aposentou com benefício, mas ao longo do tempo, o seu benefício passa a valer menos, mesmo que, assim como a poupança, você esteja enxergando um valor maior, tá? Então, queria realmente que vocês ficassem com essa ideia de que vou cuidar da inflação, vou ficar de olho nela, vou fazer o que me cabe para tentar me proteger, para realmente cuidar da minha vida financeira. E é o que eu falo, pessoal, você tem que ser o maior interessado em cuidar do seu dinheiro, tá? Isso não quer dizer que você tem que se tornar um especialista em investimentos. Existem profissionais, por exemplo, como a Dani, que podem te dar todo o suporte, mas é o seu dinheiro. No fim do dia, o lucro ou prejuízo sai do seu bolso. É você que realizará ou não os seus objetivos. É você que se aposentará bem ou não. Então, assim, assumam essa responsabilidade, né? E no que for possível da minha parte, eu fico à disposição para a gente aprender mais sobre investimentos, sobre a parte atuarial, porque é realmente, né, o assunto que eu trabalho e que eu gosto mesmo. É isso, gente. Obrigada. Perfeito, não podia ser melhor. Sabrina, eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer a Joane também. Gostaria de agradecer todos que acompanharam a live. Muito obrigada. Gostaria também que você, Sabrina, falasse da sua empresa, as suas redes sociais, né? Você também tem um curso, né, para investidores. Então, fala para o pessoal onde que eles te encontram também. A Joane também tem um canal. E eu sou Daniele Porto, eu trabalho com a consultoria de investimentos Sete Capital e Confiança e presto consultoria para os institutos de RPPS, né? Para os RPPS aí também. E é isso. Bom, pessoal, da parte atuarial, né? Eu tenho a Integra Soluções, sou sócia da Integra Soluções. Tá aqui o nosso site, então a gente, como o nome está colocando, né? A ideia é facilitar a vida dos regimes próprios quando a gente fala de sistemas e da parte atuarial. E da parte de investimentos, eu estou principalmente pelo Instagram, pelo @mercado financeiro, e nós somos uma escola de formação de investidores. Nós temos cursos do básico até o avançado dentro da nossa grade aí. Vai ser um prazer, né, ter vocês como alunos, como clientes da Integra e realmente, como eu disse, fico à disposição de vocês, principalmente lá pelo @mercado financeiro. Eu vou colocar um ponto aqui que a gente não colocou, mas é rapidinho. Tanto a Daniele quanto a Sabrina, elas explicam no Instagram, e são pessoas que têm conhecimento, têm registros, têm autorizações para falar disso, né? Porque não é qualquer Zezinho que vai lá e diz, investe aqui, investe ali, né? Então, antes de investir, antes de ir atrás do que vai querer, procura alguém, não que sabe, porque pode saber, mas a pessoa tem que ter certas, não sei se é autorizações, Dani, que fala, certos... Habilitar, isso, tem que né? estar habilitada, Habilitações, né? Isso, Tem algumas coisas que no mercado financeiro, cada certificação te habilita para falar de alguma coisa. Né? Então, é importante você ver. O site do Banco Central, o site da CVM, o site da própria Bolsa de Valores, o site do Tesouro Nacional são bem completos, dá para ficar horas ali olhando, né? E o site dessas duas, os Instagrams dessas duas aí também dá para aprender bastante coisa. E o da Joane, né? Do RPPS Investimentos. Tem o meu aqui também, se vocês quiserem dar uma passadinha lá. Né? Então é isso. Muito boa noite, pessoal. E em breve, talvez a gente faça outro evento desses, né, Joane? Que foi muito gostoso de fazer. E aí a gente convida de novo a Sabrina e fala de outras coisas também, porque eu adorei te conhecer, Sabrina. Foi um prazer muito grande, viu? Foi. E eu também agradeço. Obrigada. Tchau, pessoal. Demais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.